vamos falar sobre o dia em que o Plankton processou o seu sirigueijo. Oi, gente, sou a Ana do Imagens. Pra quem gosta de cultura pop, de direito, de filmes, dê um like, pois ajuda muito pro canal. Obrigada desde já. Quando eu vi esse julgamento, eu tive a ideia pro vídeo, eu não acreditei que eu nunca tinha falado de Bob Esponja aqui nesse canal. Faz 1 ano e 3 meses que a gente já tá aqui no YouTube e esse desenho é muito icônico. Tem bastante coisa. Com ele eu já tive outras ideias que a gente pode fazer mais tarde. Ele é o desenho da infância de muita gente, a minha não é exceção. Eu vi vários episódios desde o começo. E pensar que é simplesmente uma cópia do nosso mundo, porém no mar. E por isso mesmo que a gente pode levar para nossa realidade, julgar tudo o que está acontecendo. E esse é o intuito do meu canal, falar de direito, ensinar para vocês, mostrar que ele não é tão chato, e tem coisas leves, com desenhos que vocês gostem. Ou talvez eu estou aqui mesmo para estragar a infância de vocês, mostrando as coisas erradas desses filmes. Agora eu vou parar de enrolar para comentar sobre esse episódio que o Plankton processou o seu sirigueijo. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Vocês lembram dele? Ele começa com a fenda do biquíni, vários clientes estão lá limpando o chão. Então o piso tá bem molhado, tem poça, tem tudo. E nesse instante chega Plankton, tendo o quê? Descobrir a fórmula do hambúrguer de siri. Que plano que nada, eu vou na cara dura. É isso que ele mais quer na vida, ele entra ali como cliente com essa desculpa. Tudo pra ele é esse tal hambúrguer de siri. Guarda essa informação porque é muito importante, porque vai acontecer em seguida e pro desfecho desse episódio. Pronto para tentar enganar seu sirigueijo, porém cai na poça e claro que no nosso mundo a gente teria se machucado, teria dado algo, poderia até ser fatal. Então, sim, de algum jeito ele se machucou. Tudo que ele tem. Isso inclui a fórmula do hambúrguer de siri? É claro! E por isso mesmo ele comentou com seu sirigueijo que ele ia processá-lo. Então não é preciso levar este pequeno incidente para os tribunais. Até falou que talvez não fosse seguir adiante se ele desse a tal fórmula. Se você transferir a fórmula do hambúrguer de siri para mim, eu esqueço a sua tremenda negligência. Pra ele foi maravilhoso se chantagear com isso, porém seu sirigueijo... Só vai ter a minha fórmula quando arrancar ela das minhas garras. E as coisas foram adiante. Sim, chegou na corte. Eu te vejo no tribunal, sirigueijo. Tinha lá o juiz e, além do mais, vários jurados. Por muita gente pra julgar aquele caso. E eu vou dizer pra vocês que já tem uma coisinha, esse detalhe, que aqui em nosso país não tem como ir um processo de indenização civil, que é nesse caso também, e tem a ver com o consumidor, né, já que era um restaurante e o Plankton era o cliente. E por isso mesmo não tem como ter um júri. São casos bem excepcionais, como o tribunal do júri, que é justamente quando alguém tira a vida de outro de maneira dolosa, não é nem culposa. Então o processo entre o Plankton versus o sirigueijo seria cível, também com o Código do Consumidor. Por isso, só teria ali o juiz, o escrivão, testemunha e ali o cliente, o advogado de cada um, exclui os jurados, tá? Mas assim eu vou comentar deles, porque eles que vão decidir. Mas já mostrando pra vocês que isso não pode acontecer. Pelo menos aqui no Brasil. Mas confessar pra vocês que uma audiência com júris é muito emocionante. Então chegou nesse ponto, eu não contei pra vocês pelo que o Plankton processou o seu sirigueijo. Nesse caso, ele, além ali do piso estar molhado, não tinha sinalização. Então, foi um erro por parte ali do restaurante, do seu sirigueijo. E diz o artigo 14 do Código de Direito do Consumidor que sim, o fornecedor ele é responsável quando ele faz algum defeito ou deixa de colocar sinalizações e algo que seja para segurança. Ai!
Ai, que dor! E além do mais, no Código Civil, que fala de dano moral, porque no caso ele ali talvez não pudesse ir no seu restaurante, que se sentiu muito lesado. Ele até tava com uma cara de sofrido na audiência, com cadeira de rodas, tava com gesso, mostrando que realmente aquilo ali o impactou bastante. Completar a maratona como eu tinha prometido pra minha adorável vovozinha foi por água abaixo. E além do dano moral, tem claro o material, porque tem os custos do médico, que é o que diz o artigo 402 do Código Civil. Coitadinho dele. Então, como eu comentei, de um lado tava o Plankton todo dolorido, ali mostrando que sim, se machucou bastante, que não podia nem andar, e já o seu siriguejo do outro lado esperando o advogado. Porém, quem chega nesse exato momento? O carro. Não foi o carro, não. Foi sim o Bob Esponja. Porém, todos sabem que ele é empregado do réu. Então, ele não fez a faculdade de Direito, ele não fez a prova da OAB, não tinha como ser advogado. Mas entrou num lugar falando que o seu procurador simplesmente teve imprevisto, não pôde ir, por isso ele foi no lugar. Então, só para dizer para vocês que isso sim é um outro ponto em que o Bob Esponja ele está fazendo o exercício legal da profissão. Porém, está citado no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que são para delitos mais pequenos. Ele não poderia estar ali sem ter uma carteirinha da OAB. Mas a pena é ínfima, é muito pequena. São 3 meses. Seu siriguejo, onde está seu advogado? Aqui estou. O juiz não notou esse detalhe, deixou seguir, ainda perguntou quem era ele respondeu. E até o siriguejo ficou bem assustado porque o outro advogado que tinha as provas tinha tudo. Porém, ele comentou que era pra ele ali se acalmar, porque estava tudo na maleta. Está tudinho aqui, ó. Porém, não tinha o código. Então, ficou ali o Bob Esponja praticamente a audiência inteira tentando ver o código, tentando abrir de todo jeito. O reclamante ali foi o primeiro a falar, e ele comentou o quanto pra ele foi sofrido, que ele chegou lá pra comer, que ele caiu, que tá a situação muito ruim. Ele se fez de coitado total. Foi assim um ator digno de Oscar. Eu era um unicelular vibrante. E além do mais, ele comentou da vozinha dele. Completar a maratona como eu tinha prometido pra minha adorável vovozinha. E convenceu muita gente. O pessoal ficou com pena. Eu sinto muito. E até o Bob Esponja, na hora de comentar, se defender, ele só disse: Sim, meritíssima. pelo jeito ele fez isso sem um advogado, que tem que ter pelo 103 do Código de Processo Civil, porque vai contra a defesa, contraditório. De jeito isso não importou muito, porque o Plankton tá vencendo. O réu estava ali prestando seu depoimento, eles estavam comentando sobre a sinalização e ele sim confessou que não tinha comprado porque disse que não era importante, que tinham coisas que eram mais essenciais do que um simples objeto ali para segurança. Comerciais drásticas e a placa parecia supérflua. As coisas estavam muito feias para ele, porque os jurados ficaram espantados. O pessoal viu que ele sim preferia o dinheiro, que ele não se portava com os consumidores. É capaz de ficar sentado quietinho enquanto eu tiro uma nota de $1. E por isso sim, o Plankton estava mais do que feliz. Estava ali maravilhado. Não! Chegou uma testemunha que era o empregado ali do Siri Cascudo, o Lula Molusco, para comentar para vocês que isso não é impedimento, que pode ser sim considerado como testemunha e não informante. Então está ele e o patrão todo feliz, porque é um empregado fiel de muito tempo, porque ao invés de ele ajudar, parecia que era o inimigo. Chamando de Sovina.
Você concorda com esta afirmação ridícula? Sim. Se ele poderia comentar algo generoso que o siriguejo fez nesses anos todos, Lúmulo só respondeu Não, posso ir agora? Um dia de folga em 3 anos e tenho que passar testemunhando? tudo acabado pro réu, porém o Bob Esponja conseguiu finalmente abrir a maleta. Sou o lanche dele. Será mesmo? Porém, tiveram a ideia de pegar aquela deliciosa comida. Então, pegou e levou até o autor. Ficou ali atiçando, ficou, tipo, tentou de todo jeito não se mexer, porém não aguentou e largou o gesso que tava, se levantou, mostrou que ele estava andando numa boa, que tudo que ele fez era mentira. Ele não estava tão machucado, ele estava muito do bem, tanto que pegou o sanduíche e correu praticamente porta fora. Seu sonho quase foi realizado, porém seu siriguejo pegou aquilo dele e todos os jurados viram que ele estava mentindo. Assim, consideraram o seu siriguejo como inocente. Nós consideramos o réu inocente, mas ele é sovina. Mas eu vou contar pra vocês o que eu faria nesse caso. Eu não consideraria o seu siriguejo como inocente, porque ele admitiu que ele não colocou sinalização. Então, o Plankton caiu sim, na vida real, teria danos, teria se machucado. Isso vale para pedir dano moral até algum material. Faria sim indenização pelo Código do Consumidor, pelo Código Civil. Porém, tem mais o detalhe, o Plankton agiu de má fé. Ele mentiu em algum caso, porque como aquilo de tanto machucado que ele tinha, ele ia receber mais valor. E por isso sim, ele receberia uma multa por causa disso, de 10% do valor, e que é considerado aí no artigo 777. É do artigo também 80 do mesmo código. Assim, uns 10 mil ou 7 mil. E assim, né, tirando 1.500. E por isso, nesse caso, sim, o seu siriguejo levaria pior. Então era isso tudo que eu queria falar pra vocês. Mostrar desse processo civil. Espero também que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.